Fala, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui mais uma semana, eu e Iago Travagini, junto com o Rodrigo Acioli, Stefano Potzman e Laura Rezende, para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário e mercado de grãos. Acho que algumas novidades aí que pairaram, principalmente no mercado de grãos, aí a gente tem um pouquinho de novidade também. Mas comentar já previamente os resultados da exportação da segunda semana de agosto, que vieram bem fracos e foram para todas as proteínas animais. Assim, a gente teve quedas de 50% nos embarques de carne de frango e de carne suína. A carne bovina caiu 25% no comparativo semanal, então a gente teve uma queda bem grande aí nas exportações semanais. Mas ainda assim, se a gente for falar de carne bovina, mesmo com essa queda, esse volume, o que a gente estima de volume exportado para agosto 24, ainda continua sendo um bom volume, 199 mil toneladas, que se consolidar essas 199 mil toneladas, a gente teria para o mês de agosto aí um dos maiores níveis da história, se não o maior nível da história. Então, na verdade, em 2022 a gente exportou 203 mil toneladas, então ficaria em segundo lugar nas exportações do mês de agosto, mas reforça o sentimento de que assim, a gente continua exportando, a gente vai exportar muito, mas é muito uma questão de preço. E obviamente tem algumas questões aí que eu acho que é bom elucidar, a gente até soltou o nosso relatório do mercado externo, que tem um contexto externo um pouco favorável para o Brasil nesse momento. A Filipinas, que é um país que abriu relativamente há pouco tempo para mais compras de carne bovina brasileira, está sofrendo com um problema de PSA grande lá nesse momento, então é um país que depende muito da exportação, da importação de carne bovina e com o problema da peste suína africana na sua produção de carne suína, está tendo que importar mais carne, então isso está acontecendo agora. Além disso, o problema de inflação no México. O México é um país que tem sofrido um problema de inflação de proteínas e de alimentos de maneira geral. E isso reforça o sentimento de que eles têm comprado mais aqui nosso. Então a gente está vendo, México bateu recorde de exportação histórico no mês passado, Filipinas bateu recorde de exportação, e obviamente a China, né? A China continuou, voltou a comprar mais de 120 mil toneladas, fazia tempo que não comprava esse volume, comprou mais 120. Agora a gente tem um resultado um pouquinho mais fraco nessa específica semana, segunda semana de agosto, mas por enquanto nada que coloque muito medo, né? A gente tem até conversado com as cargas, né, que já estão sendo negociadas para outubro, que aí já começam a chegar já para o ano novo chinês lá na China, né? Tempo de deslocamento de 1 a 2 meses, dependendo do tipo do navio. Mas essas cargas que estão sendo encaminhadas já para a China, que estão sendo negociadas para outubro, para serem chegar lá na China lá em dezembro para o ano novo chinês, até sofreram um aumento de preço. Então o mercado está um pouco mais demandante nesse momento. E aí, até para falar um pouquinho só de economia, antes da Laurinha dar a percepção dela sobre o mercado aí, eu estava analisando aqui, a gente está vendo essa movimentação muito intensa do dólar, né? O dólar, 2, 3 semanas atrás, bateu 5,80, 5,90, aí voltou agora para 5,40, 5,35, 5,38, e grande parte disso tem acontecido por conta da movimentação global, né? A questão se vai ter ou não recessão nos Estados Unidos. Inclusive, eu estava acompanhando os números de grãos lá nos Estados Unidos, né, de milho, e vi que, na verdade, o boi nos Estados Unidos teve um recuo forte, que não era, de certa forma, esperado. Então, a gente estava com o preço do boi lá nos Estados Unidos caminhando para US$ 100, 103, US$ 105 a arroba. A precificação futura, né, os contratos futuros, de repente recuaram para cerca de 91, US$ 92 por arroba, uma queda de mais de 10%, né? E aí eu fui olhar o que poderia ter acontecido, né? O que estava explicando isso. E aí entra nessa questão que eu pontuei sobre dólar, o dólar que está sentindo o reflexo de uma possível crise global, lá, uma crise nos Estados Unidos, uma possível recessão econômica, e, consequentemente, isso acaba reverberando sobre o boi. Mas não só, né? A gente teve uma queda muito grande na soja e no milho nos últimos 90 dias lá nos Estados Unidos, e foi proporcionalmente bem mais intensa do que o boi. Então, o que eu acredito também que possa estar acontecendo com a queda do boi, que explica um pouco dessa queda do boi nos Estados Unidos, está atrelado ao fato de que está ficando muito barato engordar animal lá nos Estados Unidos, né? Nesse momento, a gente tem o milho que está caindo bastante. Você pegar o boi para junho 25, ele caiu 5% nos últimos 90 dias, enquanto o milho, se eu não me engano, para julho 25, caiu 15, 20%. Então, isso chama atenção para a engorda e reverbera sobre um ponto que é bem interessante, que a gente sempre tem que ficar de olho. Se todo o resto das commodities estão caindo, é difícil que uma performe tão bem a ponto de não cair ou também ou ter alta no movimento que é geral de queda, entendeu?
Então, se a gente tiver uma quebra de demanda, seja nos Estados Unidos ou seja globalmente, isso vai afetar o boi gordo. Então, é bom a gente ficar atento também nesses números aí de desemprego nos Estados Unidos, em como vai ser o comportamento do Fed. Tá todo mundo cravando que na reunião daqui 30 dias do Fed vai ter queda de juros lá nos Estados Unidos, então só não sabe a magnitude agora, se vai ser de 0,25 ou se vai ser de 0,5%. Então, é uma questão que está baleando o mercado aí, e eu acho que esse vai ser um ponto crucial aí para a gente ver como é que vai ser o desempenho também do boi lá fora, né, nos Estados Unidos, junto com as outras commodities. Então, é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho aí, pois isso pode afetar o nosso segundo maior comprador de carne bovina hoje, né, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos se posicionou no mês passado como o segundo principal comprador de carne bovina do Brasil. Então, de fato, acho que é um bom ponto para ficar atento aí como é que vai ser esse comportamento da economia norte-americana, principalmente a partir do último trimestre desse ano, do primeiro trimestre de 2025. Eu lembro que o pessoal falava de uma recessão nos Estados Unidos desde 2022, e aí veio um soft landing, né, que o pessoal fala, não teve um problema econômico, mas toda hora volta essa situação, veio com a questão do Japão, e agora volta essa situação. Mas, pois bem, acho que é isso, da minha parte. Eu vou pedir para a Laurinha. Laurinha, o que você está vendo do mercado do boi? E aí a gente pode conversar em cima do que você está pontuando aí. Tiago, o mercado físico está bem lateralizado, assim, né? Eu tenho sentido que os frigoríficos estão com uma tentativa de reduzir um pouco de preço. Acho que é natural, né? Por segunda quinzena, consumo no mercado doméstico dá uma piorada. Como você comentou, os embarques dessa semana também deram uma piorada, né? Isso acaba impactando também nos frigoríficos tentarem fazer uma nova pressão baixista aí, mas eu não tenho visto isso consolidar. Então, a tentativa ela existiu, mas eu acho que os preços, pelo que eu tenho visto, ainda estão firmes, assim, seguem bem firmes e andando de lado, mas isso vem de fato acontecendo, acho que é importante pontuar, né? Um ponto que a gente estava até discutindo aqui com o cliente um pouco antes da gente iniciar o podcast é em relação à intenção de confinamento, né? O próprio IMEA já lançou uma expectativa de aumento aí na casa de 40% da intenção de confinamento para o ano que vem, perdão, para esse ano, né? Então, acho que isso é um ponto interessante aqui da gente comentar. Realmente, os confinamentos aumentaram bastante a sua lotação durante o mês de julho aí como um todo, final de junho principalmente. Se a gente olha, inclusive, né, os preços ali que a gente tinha para o mercado futuro, na virada ali de junho para julho, eram preços interessantes. O boi magro, ele estava mais barato do que ele está hoje, né? Então, a conta estava bem interessante. A gente traz para referência o Boitel, no estado de São Paulo, que estava com uma margem na casa de 5%. A gente utiliza aqui para esse cálculo, né, as fontes oficiais, aí, então, de custo de diária, de custo de boi magro e da arroba, né, e com a projeção da arroba, e hoje essa margem ela está um pouco mais reduzida, tanto pelo custo da diária ter modificado um pouquinho, né, em relação, inclusive, a preço de milho, que influenciou um pouco, mas também, e principalmente, assim, pelo que eu tenho visto, pela questão do boi magro, que tem inflacionado. Então, aquelas grandes oportunidades de negócio que a gente estava vendo de boi magro, inclusive até sem ágio em algumas regiões, ou com ágio bem baixo, hoje está ficando mais difícil. É isso reflexo, né, dessa maior demanda de confinamento, justamente que nós observamos em julho aí, então esse aumento da lotação do confinamento, né, esse aumento da procura do boi magro refletiu nessa inflação, aí vamos falar do boi, e também pautado nessa melhora do preço da arroba do animal terminado também, né, então são as duas coisas que eu acredito que contribuem para essa alta de preço do boi magro e que tem trazido essa margem um pouco menor de confinamento do que a gente tinha em relação a julho. Mas eu vejo ainda que são margens interessantes, principalmente para confinamento próprio e até um movimento que eu tenho visto dos próprios confinamentos prestadores de serviço, né? Tendo ao invés de encontrar os parceiros mesmo, né? Trabalhar com diária, eles têm comprado o animal do parceiro e eles mesmos rodado a operação. Eles estão com uma certa dificuldade em alocar esses animais com modelo de manejo de parceria ou mesmo de diária. Então, eu vejo que esse movimento ele já tem acontecido há um tempo e ele tem em toda circunstância em que a margem aperta um pouquinho mais,
e que aí os parceiros eles perdem um pouco o interesse em alocar esse animal em manejo de diária mesmo, os confinamentos estão fazendo esse movimento para não perder tanto a lotação e assim conseguir diluir um pouco mais o custo fixo, né, da operação como um todo. Hoje, olhando para o mercado futuro, né, a gente olhando para um novembro aí a 244, 245, né, agora exatamente está 245 e 45, ontem chegou ali perto dos 246, ainda é uma margem que eu acredito fazer sentido e que, olhando aqui no nosso histórico de cálculo, ainda faz sentido. Então, a gente tem que ficar bastante alerta, né? A partir de agora, acho que o animal que vai sair em outubro ele já está desenhado, e aí seria uma oferta que eu acredito que vai continuar volumosa, assim como nós tivemos em julho. Eu acredito que a oferta de outubro vai ser volumosa ainda. Acredito que essa maior demanda de exportação, né, que a gente tem visto agora, inclusive já negócios concretizando, né, para embarque de outubro, a preços mais altos, inclusive, e também a questão do mercado interno em relação à política, né, a gente tem ali no dia 6 de outubro o primeiro turno, né, das eleições, acredito que isso também deve dar uma pequena aquecida no mercado doméstico, então auxilia um pouco no escoamento dessa carne, mas é um mercado que vai continuar sobreofertado, e todo o contexto que a gente fala de sobreoferta é um risco alto, né? Eu acho que vale aqui fomentar mais uma vez essa discussão de risco elevado para ano de fase de baixo, que geralmente ocorre, né? Nem um pouco uma torcida para que o boi caia, mas o fato é, o boi que vai sair em outubro, ele já está programado no confinamento, e os confinamentos a gente tem visto como lotação, acredito que acima da média, né? Ou com uma lotação bem alta, né, perante o que a gente viu, Sim. inclusive, no ano passado. Então, acho que esse é um ponto. E a programação dos animais de outubro, na verdade, de novembro, né, para frente aí, está sendo desenhada agora, com um pouco mais de dificuldade, eu vejo, do que foi no mês passado, mas ainda assim com uma programação e uma projeção de um volume interessante de saída para novembro. É o que eu tenho visto, Iago. Aí eu queria até trazer um pouco da sua percepção, se é o que você tem enxergado aí também com o pessoal que você tem falado, tem discutido nessa questão de confinamento, porque eu acho que o olhar para agora tem que ser muito voltado nessa questão da oferta, né? A Sim. demanda, eu acredito que de novembro, dezembro, ela sempre é positiva, e tanto que mesmo em anos de fase de baixa, em que a gente tem uma oferta grande de animais, inclusive no segundo semestre e no período de entre safra, o que nos salva é a demanda. Então, acho que a gente vai ver preços melhores sim, mas pela demanda, não pelo quesito oferta. Eu gostaria de pontuar até nessa questão que você colocou do confinamento, das travas ou não. Acho que a diferença de posicionamento dos players na bolsa, nas opções especificamente, a diferença entre esse ano e o ano passado, aponta justamente para isso. É um mercado que, pelo menos aparentemente, acredita que pode talvez ter uma valorização, mas está tentando se proteger, até porque ano passado a gente tinha um saldo, né, um volume de calls bem maior que o de puts, e nesse ano especificamente a gente tem cerca de 7 mil puts a mais do que calls nesse momento em aberto no mercado futuro de boi gordo, né? Então, acho que até o próprio posicionamento dos players diz um pouco sobre isso. É, particularmente, acho que a gente já está caminhando aí para um agosto que vai ser completamente, né? A gente vai ter um agosto aí completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos, nos últimos 3 anos especificamente. E é um mês que a gente sabe que é crítico. A gente teve aí a perspectiva de oferta muito intensa, mas aparentemente o mercado entrou em um equilíbrio, né? Se você pegar os números de julho, a gente teve abate recorde. E pelo que a gente tem acompanhado, agosto também deve ser um grande volume de animais abatidos, e ainda assim a gente está vendo preços firmes. Então, aparentemente, o que eu diria é que o mercado encontrou um equilíbrio para preço, entre oferta e demanda. Então, você tem um nível de oferta que está conseguindo ter liquidez, ter vazão de demanda, seja externa, seja interna, nos preços atuais, e para manter, obviamente, as linhas abastecidas, as escalas relativamente boas, né, de 9 dias úteis que a gente fala na média brasileira, os frigoríficos estão aceitando pagar mais. Eles só aceitam pagar mais porque está dando dinheiro. Então, acho que esse equilíbrio foi encontrado. Agora a gente vai ter que ver, obviamente, se isso vai se manter, por quanto tempo vai se manter, se vai se de fato se manter. Mas o que a gente tem observado agora, e provavelmente até o final do mês, é preços, pelo menos no indicador CPEA, que eu acho que vão tem grande possibilidade de ir para cima, inclusive.
Eu acho que a gente vai buscar talvez aí o 240 até o final desse mês, aí pode ser que o CPE nos pontue um 240 no horizonte. Eu acho que vale ficar atento, porque aparentemente a gente está vendo cada vez mais essas negociações. Então, o mercado físico, para mim, tá bem firme, diferente muito do que foi nos últimos 3 anos, né? Você não tinha um equilíbrio de oferta e demanda, e agora você tem, que com preços baixos, os demandantes, né, seja externos ou internos, estão vindo comprar. Então, acho que o mercado ele está bem equilibrado nesse momento, essa é a realidade. A partir do momento que a gente vai começar, se a gente começar a ver preços subindo de maneira muito intensa, né? Então aí eu falo, a gente sai desse patamar de 240 para o pecuarista pedir 260, 270 lá no final de setembro, acho que o mercado vai começar a travar. E aí a gente sente justamente aquele ponto, né? O mercado de banda, em que ele vai um pouco para cima e começa a enforcar demais a demanda, e a demanda dá uma retraída, como ainda tem muita oferta o mercado vai se equilibrar de novo e vai reduzir, entendeu? Acho que esse ainda é o desenho padrão para 2024. Uhum. Eu acho que é Só, isso. Pode falar, só Ladinho. trazendo uma correção aqui, né? Eu tinha comentado das intenções de confinamento. Na verdade, o IMEA, a projeção dele é de um volume 57% superior ao confinamento do ano passado. Então, realmente é um volume Sim, bastante significativo. teve bastante, um volume bem acima do que veio no ano passado. E provavelmente, quando fechar os números de outubro, acho que a gente vai ver ainda assim um volume bem, mesmo que recue durante as estimativas, né? Acho que a gente vai ver um grande volume de animais confinados e provavelmente o maior confinamento da história do Mato Grosso. Acho que isso vai ficar claro para a gente, até pelo desempenho do boi gordo do Mato Grosso esses últimos 2 meses, em que de fato a gente começou a ver o tipo, começou a ver o confinamento ganhar espaço, o Mato Grosso não teve tanta alta. Então, a Uhum. atividade de Mato Grosso está realmente acho que na vanguarda desses grandes volumes de confinamento. Acho que é isso. Acho que da parte da pecuária estamos alinhados. Stefan, Rodrigão, se puderem trazer o que vocês estão vendo no mercado de grãos, o que está acontecendo, o que a gente está observando aí de novidade. Bom, vamos lá. Começando pelo milho aí, né? Se vocês falaram que o boi tem essa percepção positiva, o milho dificilmente a gente vai ver um cenário negativo, por mais que a gente tenha um contexto bastante ofertado daqui para frente, né? É um ponto que a gente reverbera e bate bastante nessa tecla, sazonalmente, historicamente. Acabou a colheita praticamente, aí o milho tende a ter uma recuperação de preços, né? Seguindo aí, né, nesse momento, olhando mais para fatores domésticos, para fatores de demanda, né? Olhando para a avicultura, para a suinocultura, para etanol de milho, olhando para a pecuária de corte, o milho esse ano está barato para essa para toda a cadeia de proteínas, se a gente tiver isso como comparação aí, principalmente ali os anos de 2022, 2021, que foram anos de grandes estresse em relação ao poder de compra, por mais que você tinha um ciclo de alta também dessas proteínas, né, a, de alguma forma você acabava reverberando ali em margens mais apertadas do que nesse momento. Tanto é que o preço do boi aí está uma tendência mais firme, a avicultura está com tendências de preços mais firme, a avicultura de corte, né? E também o suíno aí com preços, pelo menos nesse mês de agosto aí, traçando também uma tendência positiva. Então tudo isso acaba reverberando aí sobre uma maior percepção de demanda doméstica para o mercado de milho e trazendo aí algumas valorizações já observadas no mercado, né? Acho que da semana passada para essa semana, né? A gente está falando aqui na terça-feira, mas essa semana eu já vi o mercado abrindo até R$ 1 de valorização em relação à semana passada. Isso em relação a pedidas aí do mercado dos vendedores, né? Vamos falar assim, milho em Goiás, já chegando a ter ofertas aí para venda na casa de R$ 50 a saca, milho em Mato Grosso, algumas regiões ali da BR-163 mesmo, já colocando milho de R$ 42 a saca. E lembrando que há 3, 4 semanas atrás a gente tinha o milho, pelo menos aí R$ 3 a saca abaixo dessas referências. Então, o mercado já saiu aí do seu atoleiro de forma definitiva, puxado por essa demanda doméstica, enquanto a gente vê o movimento de exportação ainda bastante retraído, né? Se a gente pegar a, os primeiros números aí, né, essa primeira metade do mês, em relação ao que o CSEX aponta, a gente está com praticamente aí 3,2, 3,3 milhões de toneladas
exportadas. A projeção para o mês de agosto, quando a gente olha o line-up, o número da ANEC, é um número que fica entre 6,2 e até 6,7 milhões de toneladas. A gente vê que o movimento de exportação ele não está tão agressivo, a gente teve essa derrocada de dólar para baixo, tivemos uma derrocada de Chicago aí também, que beirou ali a casa dos 3,60, 3,50 dólares o bushel. Precificação nos portos ainda se segurando em R$ 62 a saca, com leves movimentos ali para baixo, mas pela dança dos fatores, dólar, Chicago, prêmio, o mercado vem mantendo vem segurando essa percepção de referência. E até então, um cenário de contexto internacional que é bastante positivo para a oferta. Um fator que está fazendo falta nas exportações é a China. Olhando aqui até alguns gráficos, algumas percepções para a safra chinesa, né? A China é o segundo maior produtor de milho do mundo. A estimativa do SDA coloca 290 milhões de toneladas de produção de milho na China. Quando a gente vai olhar alguns indicadores de precipitação, de desenvolvimento vegetativo, curva de crescimento ali mensurada por satélite, até então um cenário muito positivo também para essa produção de milho na China. E o ponto é o quanto a China vai importar de milho esse ano, né? O SDA coloca um número próximo de 20 milhões de toneladas. Algumas estimativas aí, a gente vê um número até abaixo de 10 milhões de toneladas. Então, essa conjuntura de China, essa ausência de China, ela está pesando sobre o mercado mundial de milho. Além dela não estar comprando Estados Unidos, não estar comprando o Brasil, ela também tem a Argentina na mão, uma vez que ela liberou ali, né, fez o acordo de importação de milho argentino esse ano. E a Argentina também já saiu, né, uma previsão aí para o ano que vem, para a próxima safra, que tende a reduzir a área plantada de milho, e isso reverbera o quê? Uma posição mais cautelosa do lado do produtor argentino em vender milho nesses preços mais baratos e olhando que vai ter uma retração de área plantada para o ano que vem. Aqui no Brasil, a gente está com milho primeira safra no Rio Grande do Sul, tendo ali os primeiros passos de plantio. Até então, cenário climático positivo. Então, nessa cadeia, né, nessa conjuntura aqui, a gente vê um mercado relativamente equilibrado, mas seguindo a sua sazonalidade histórica, né, de preços relativamente mais firmes daqui para o final do ano, acompanhando esse movimento de demanda doméstica. B3 está precificando isso, a curva de paridade de exportação também precifica isso, o mercado colocando ali de R$ 1 a R$ 2 a saca por mês nos próximos meses aí de valorização. Agora, a tendência que pode mudar um pouco essa conjuntura e dar um pouco mais de liquidez para o mercado de milho. Primeiro, a soja caiu muito de preço. Se hoje a gente tem uma relação de preço soja-milho em algumas regiões que ela chega a uma saca de soja equivalente a 2,1, 2,2, 2,3 sacas de milho. Essa relação até meados de julho, até a virada do mês principalmente, a gente via essa relação de 2,7, 2,8, 2,6. Então, o preço da soja perdendo esse valor significativo, isso pode começar a trazer um pouco mais de liquidez para o mercado de milho. E em relação à soja, a gente não tem aí novidades significativas, né? O mercado está de olho nessa definição de safra dos Estados Unidos. Agora, essa semana tem o Crop Tour Pro Farmer, né? Que é o levantamento privado mais famoso, que mexe bastante com o mercado em Chicago, tanto para a soja quanto para o milho, né? Pelas condições de lavouras dos Estados Unidos muito próximas ali da casa dos 70%, lavouras boas em excelentes condições, é esperado correções positivas de produtividade. Se corrige produtividade para cima, tem mais oferta e isso pode trazer uma pressão ainda de baixa para Chicago. O ponto é, o mercado brasileiro já perdeu bastante nessa precificação aí, tanto soja futura quanto soja disponível. Para a soja disponível, o mercado está um pouco mais firme pela nossa conjuntura doméstica, exportação e processamento de soja mais elevados que ano passado, numa safra de soja menor, reverberando uma pressão sobre estoques. Agora, para o contexto Chicago, isso continua traçando uma vertente negativa. O mercado aqui ele acaba refletindo essa conjuntura de Chicago,
E um outro, mas tem um porém aí, né, que é colocado também, que é o movimento de compras da China para a soja, nesse caso, né, nesse restante de ano, até meados de janeiro do ano que vem, que ela precisa comprar soja e provavelmente vai comprar soja dos Estados Unidos. E isso pode dar um pouco, pode anular um pouco esse movimento aí de queda acentuada de Chicago nesse momento e trazer aí um apetite de China mais agressivo e Chicago começar a traçar algum cenário de firmeza ou até mesmo uma potencial recuperação. Olhando para 24, 25 aqui no Brasil, a gente está aí, o calendário de plantio no Paraná, em algumas regiões, já começa agora dia 1º, já tem condições para iniciar o plantio, e aí a gente olha para a condição de laninha, que está se formando, laninha para a região sul do Brasil, isso pode reverberar, sim, algum estresse, precificação sobre Chicago, precificação sobre prêmios, que veio numa vertente de recuperação também, mas ainda assim a gente vê um cenário de precificação ainda bastante calejado para a soja nesse momento, principalmente aí para a soja 24 e 25. Então, qualquer reação de preço que o mercado venha a ensaiar aí, a trazer alguma recuperação um pouco mais intensa aí, né, 2, 3, 5 reais a saca, né, a gente vê como oportunidade para avançar nas fixações quem ainda não fez nenhuma trava ou quem ainda não cobriu pelo menos os custos de produção. Óbvio que a gente vai ter ainda desenvolvimento da safra da América do Sul, isso reverbera sobre precificação, mas o cenário, né, como o SDA apontou, como o contexto generalizado aí coloca, a gente passa por um período agora de forte elevação de oferta, né, de elevação de estoques, e isso tende a deixar o mercado aí em relação à precificação de alguma forma mais prejudicado. Então, para os produtores aí que precisam comprar milho, uma tendência aí de mercado ainda traçar algumas perspectivas positivas, sem grandes movimentos de explosões, a não ser que a gente veja cenário climático estressando sobre a safra de soja e sobre a safra de milho verão no Rio Grande do Sul. E para a soja, vamos colocar assim o dedo no gatilho, porque o mercado não está para brincadeira. E aí queria passar para o Rodrigo, para trazer aí um complemento sobre as visões. Bom, bom dia a todos. Vamos lá, Stefan. Como você pontuou, em termos de precificação, o mercado segue com viés baixista, iniciando aqui por Chicago, apesar da reação positiva que nós tivemos no dia de ontem. Ao longo da última semana, né, se a gente pegar o fechamento entre uma sexta-feira e outra, entre 9 e 16 de agosto, nós tivemos um movimento de baixa tanto para os futuros de soja, complexo soja, e também para os futuros de milho em Chicago. Na segunda-feira passada, no dia 12, nós tivemos os números do USDA, trouxemos aqui esse cenário de um grande crescimento de oferta com a demanda não acompanhando, né, estoques elevados nos Estados Unidos, principalmente, vem reverberando aí sobre a precificação dos grãos. Soja novembro, que é o vencimento mais líquido, né, ao longo aí das últimas semanas e meses em Chicago, na última semana renovou mínima, né, a mínima dos últimos anos para o contrato, foi a $9,55 o bushel. Como eu comentei, no dia de ontem nós tivemos uma valorização e na tela agora, contrato negociando a $9,74 o bushel. Para o milho, a referência dos $4 o bushel ainda segue para o contrato contrato dezembro 24, ZCZ 24, na tela agora $3,99 o bushel. O setembro de milho em Chicago um pouco mais abaixo, negociando a $3,77 o bushel. No curto prazo, analisando o gráfico diário, né, tanto os futuros de milho que eu mencionei, quanto soja, seguem em clara tendência de baixa, né, médias móveis aí de curto prazo, 20 períodos inclinadas para baixo, mas a tendência ela é baixista em diferentes prazos operacionais, né, tanto no curto, médio prazo, analisando o gráfico semanal. Diante desse cenário,
fundos de investimento, de acordo com o último reporte do CFTC da última sexta-feira, contabiliza a posição dos players até o dia 13, né? Um dado, a gente sempre reforça aqui, atrasado. Os fundos de investimentos, eles aumentaram o saldo vendido tanto em derivativos de milho quanto de soja. No milho, a posição vendida, esse saldo vendido é de 249.007 contratos, contabilizando futuros e opções. E na soja é um saldo, uma exposição líquida vendida de 174.447 contratos. Aqui também o que chamou a atenção foi no farelo, que houve uma grande liquidação, se eu não me engano, aí a maior liquidação entre uma semana e outra. Era uma posição, ainda é levemente comprada, né? Mas o saldo final era de uma posição comprada de 40.000 contratos. Os fundos praticamente zeraram essa exposição líquida comprada. Então, o cenário é negativo tanto para o grão, em termos de precificação, quanto também para os derivados de soja. Na parte mais aqui trazendo para os fundamentos, né? Não tivemos grandes novidades depois do relatório do USDA. As condições das lavouras sai toda segunda-feira em viés de estabilidade novamente, não houve alteração entre uma semana e outra. Para o milho, as condições boas e excelentes, elas ficaram em 67%, né? Porém seguem acima em relação ao mesmo período de 2023, que era de 58%. Para a soja também, bem similar, o número ficou estabelecido, né? Ficou estável nos 68%, sem alterações em relação à semana passada, e também bem acima, frente ao mesmo período de 2023, que eram de 59%, essas lavouras em condições boas e excelentes. Como o Stefan pontuou, o mercado acompanhando bastante o Crop Tour da ProFarmer, né, a consultoria privada, que já vem soltando alguns números para Dakota do Sul, já foi divulgado, Ohio, o mercado acompanhando bastante essa questão da produtividade, que o USDA já elevou, né, nos Estados Unidos, tanto para a soja quanto para o milho. Para a soja, ela foi revisada para 53,2 bushels por acre, equivalente a 59,63 sacas por hectare. E para o milho também passou para 183,1 bushels por acre, equivalente a 191,54 sacas por hectare. Porém, esses números ainda podem ser revisados para cima. É o que o mercado vem monitorando, assim como, no caso agora mais específico para a soja, as vendas, né, da oleaginosa norte-americana. Ontem nós tivemos reporte do USDA, novas vendas tanto para a China quanto para destinos não conhecidos, né? E também houve isso no dia de hoje. Então, o mercado monitorando esses dados. Trazendo para o Brasil, milho B3 no mercado futuro aqui, né? Mais consolidado, né? Ele não tem força para queda, né? Então, o mercado trabalhando dentro de uma consolidação. No dia de ontem voltou a fechar acima da referência dos R$60 a saca, o vencimento de setembro. Na tela agora R$60,16. Para baixo, uma região de suporte que a gente vem monitorando, ela está entre 59,33 e 59,43. O mercado ele não perde esse patamar desde o final de julho para essa referência. E para cima aí nós temos alguns obstáculos, né? R$60,69 e depois uma faixa ali um pouco acima dos 62. Então, mercado a princípio aqui lateralizado. Milho CPEA, indicador base Campinas, no dia de ontem ele veio a 59,83, ainda travado na casa dos 59, né? Mais uma pequena oscilação positiva frente aos 59,07 da segunda-feira anterior. E para a soja, né, mercado físico, base CPEA, aqui sim nós tivemos uma queda um pouco mais expressiva, né? No dia de ontem, o indicador base Paranaguá veio a 127,38, né? Uma queda aí frente aos 133,05 da semana passada. Acho que esses são os principais direcionadores, né? Aqui só pegando o gancho para o boi gordo. Se não me engano, a Laura comentou até mais cedo, nós tivemos uma valorização mais expressiva no dia de ontem, né? Vencimento de setembro, outubro chamou a atenção, uma barra de força, né? Que a gente fala aqui,
analisando o gráfico, e hoje um pequeno recuo, né? Então, a expectativa é se o mercado vai dar continuidade a essa movimentação de alta ou se ele vai trabalhar dentro dessa consolidação de prazo maior, né? Vencimento outubro 24 aqui na tela 243,60, né? Um pequeno recuo frente ao fechamento de ontem. Acho que é isso da minha parte. Show de bola, Rodrigão. E só para pontuar, para quem está até o final aí, a gente, comentar de mercado físico, e esse 243, 60 para outubro, né? Isso. Eu cheguei a ver negociação no mercado físico, né? Nem é nem no estado de São Paulo, no sul, no Mato Grosso do Sul, já animal máximo aí, já a máxima de preço consolidada, de fato, negócio realizado de 243, ou seja, espaço para a gente ter maiores altas existem sim. Então, eu particularmente acho que essa alta de ontem aí, que teve bem mais forte no boi gordo, acho que ela pode se consolidar assim nas próximas semanas. É isso. Agradeço todo mundo. Alguém mais tem algum comentário? Beleza. É isso. É isso. É isso. Show de bola. Vamos para mais uma semana então, pessoal. Agradecer Rodrigão, Stefano, Laurinha. Até a próxima. Até a Turma, próxima, boa pessoal. semana. Valeu, Valeu. pessoal.